Olá para você que quer ficar bem informado, e a partir de agora você vai estar, que começou o segundo episódio da segunda temporada do programa Vera em Pauta. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com a professora Rafaela Ludolf, que é internacionalista, mestre e doutora em desenvolvimento regional e urbano, né? Especialista em gerenciamento de projetos, que está atuando principalmente com o contexto humanitário, que ela também é professora responsável por projetos de extensão aqui da Unifax, como o projeto, né, o Centro de Serviços ao Migrante desde 2017, né, Pro? É isso mesmo. E nós estamos com esse planejamento, né? Como nós falamos, traremos convidados sempre para trazer as notícias, e hoje é a vez de Rafaela. Muito bem. Muito obrigada, gente, por me receberem aqui. Pode se apresentar um pouquinho mais, além do que eu falei aqui, para os nossos espectadores, por favor? Posso, vamos lá. Eu sou professora aqui na Unifax, tem 8 anos que eu trabalho aqui. Em 2017, eu criei o Centro de Serviços ao Migrante, um projeto de extensão dentro da universidade. Esse projeto de extensão, desde 2020, a gente passou a compor uma rede de universidades vinculadas ao Acnur, que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é também outro projeto que está vinculado. Eu atuo dentro da área de Relações Internacionais, sou formada em Relações Internacionais e venho trabalhando nesse sentido, né? Mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional e Urbano, que me permite, inclusive, olhar para o lugar, né? Olhar para a localidade, para o papel da cidade nesse acolhimento, e não só uma ótica sobre esse internacional. E me levou para um caminho de trabalho na linha dos direitos humanos, um trabalho na perspectiva mais humanitária, com gestão de projetos, captação de recursos voltado para essa linha. E atualmente estou vinculada aos programas, aos cursos de gestão e negócios com esses projetos de extensão aqui na universidade, e trabalhando com outros projetos fora da universidade, também na linha de projetos humanitários, com foco em população migrante e refugiada aqui dentro do estado. Rafaela, a primeira pergunta, eu gostaria de questionar o seguinte: quando na sua vida você enxergou que você queria trabalhar com essa questão, com essa temática dos refugiados, essa questão da imigração? Quando da sua vida? Foi na faculdade? Foi depois de se formar? Quando? Vamos lá. Me disseram uma vez que eu não devia contar essa história, que ela não tem apelo emocional, né? Mas, enfim, eu acho que a verdade sempre tem esse apelo. Durante a faculdade, eu não tive muito contato com a temática de direito internacional, de direitos humanos, mesmo sendo formada em relações internacionais, não era uma discussão que a gente tinha com alguma frequência, especialmente no que tange as questões vinculadas à migração e refúgio, né? Mestrado, doutorado também, minhas linhas de pesquisa eram numa área de direitos humanos, mas concentrada em outros aspectos que discutiam questões tanto de meio ambiente, quanto depois passei a discutir as questões de fome, pobreza e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar aqui na Unifax, o curso de Relações Internacionais ele estava começando, e a minha chefe na época, aqui, Laura, ela virou para mim e falou: Rafaela, a gente tem um curso de Relações Internacionais e a gente tem que ter um trabalho com refugiados. Eu falei, na época eu nem sabia que tinham refugiados aqui em Salvador, assim. Sim. Eu falei, mas nem tem, né? Ela acha uma pessoa, a gente tem que tem esse curso e tem que fazer um projeto de extensão para refugiados. E assim ela me provocou e eu comecei a procurar essas pessoas, se tinham refugiados aqui, procurei os órgãos públicos, ninguém tinha uma resposta. Perguntei ao pai dos burros, né? O Google tem refugiados? E aí achei uma notícia que tinha saído alguns anos antes sobre o Centro Islâmico que tinha acolhido. E ali eu comecei, né, a identificar o que eu poderia desenhar para um projeto de extensão. Então percebi que era um senso meio que comum as questões de integração, as dificuldades de idiomas, barreiras de cultura, e desenhei o projeto que na época chamava O Refúgio em Salvador. Né? Ele era um projeto, percebi que a barreira do idioma ela era uma coisa comum em todos os aspectos, né, em todos os textos,
E então a gente pensou num curso de idioma que trouxesse, né, um ensino de português que trouxesse uma mistura entre o português, as questões de cultura e as questões de cotidiano. Então, um português que tem um objetivo de empoderar a fala mais para uma vida cotidiana, mais emergencial, do que necessariamente o eu, tu, ele, nós, vós, ele. O projeto ele começou assim, em 2017, e depois a gente foi ampliando para regularização migratória, para incentivo ao empreendedorismo, para trabalhar com empregabilidade, oficinas profissionalizantes. Então a gente foi ampliando as dinâmicas e chegou uma hora que nem era mais só refugiados e nem era mais só Salvador. Então chegou a hora de mudar o nome e aí a gente estabeleceu o Centro de Serviços ao Migrante. Atende hoje a Bahia quase como um todo, né? Mas de uma forma mais próxima, até pelas questões físicas mesmo, né? De geografia. A gente atende assim, majoritariamente Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana, de uma forma mais intensa, né? Com um fluxo mais efetivo. Então, acabou virando Centro de Serviço ao Migrante. E como os alunos que se inscrevem nesse projeto, né, como é que eles contribuem para todo esse processo? Vamos lá. Eu brinco com meus alunos já no primeiro dia de reunião que o meu projeto ele não tem fim. Né? Que os alunos têm férias, mas os alunos no Centro de Serviços ao Migrante não têm férias. Mas que é uma decisão deles mesmo se eles desejam continuar trabalhando. Eu digo que para mim é um grande presente porque eu posso ver a transformação dos meus alunos todos os semestres com essa perspectiva de educação mais humana, mais humanizada, mais humanitária. Então, isso vai funcionando. Tudo o que acontece dentro do projeto, ele é uma ação conduzida pelos alunos que são voluntários. Então, as aulas de português, a gente tem um aluno que é a liderança e ela monta ali o grupo, monta as turmas, fica responsável pela atividade. A gente tem a pauta da empregabilidade. A gente está com a ação que vai acontecer agora, por exemplo, vai acontecer amanhã, que é um cinema onde a gente vai passar o filme O Sem Chão, que ganhou o Oscar de melhor documentário, e para poder gerar um debate. Então tem o cinema. Então, cada uma dessas ações, e às vezes eu invento novas ações também, e os alunos também são estimulados a pensar essas coisas. Então, a gente tem as áreas do projeto, algum aluno que já está no projeto há algum tempo, que se torna ali uma liderança e fica responsável por receber também esses novos alunos e trabalhando para eles, exato. Agora, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em questão as barreiras do idioma. Quando vocês conversam com essas pessoas de diferentes idiomas, qual é em relação ao idioma? Como isso funciona? Já tem alguns alunos que falam alguns idiomas, você fala outros idiomas. Como é que fica essa condução no que se refere à língua? Eu falo inglês e espanhol. Sim. Né? Então, quando é necessário, de um modo geral, consegue se comunicar. Hoje, o maior fluxo que a gente vai ter são de venezuelanos. Né? Então, o venezuelano fala espanhol e isso aí dá para facilitar. A gente tem um conjunto de alunos que, na sua maioria, também falam inglês ou espanhol ou falam outros idiomas. E quando tem necessidades de idioma que estão, assim, muito fora da curva, né? A gente tem, inclusive, um aluno que fala ucraniano, que é ucraniano, que fala ucraniano, que a gente precisou... É interessante. Exato, a gente precisou, inclusive, que ele fizesse um intermédio para uma tradução, para a gente poder apoiar a pessoa com documentação. E quando tem alguma coisa assim muito fora da curva, vamos supor aqui alguém que fale árabe, não temos no projeto alguém que fala árabe, não temos esse aluno ainda, mas a gente tem a comunicação com as outras pessoas que a gente já atendeu, né, e que eventualmente já estão falando português. Então a gente consegue acionar alguma outra pessoa que já foi atendida pelo projeto, se ela pode ajudar a fazer essa interlocução. Então, esses casos, normalmente, a gente pede uma interlocução. E se nada disso der certo, se a gente não conseguir nada disso, o bom e velho Google Tradutor. Mas às vezes o Google Tradutor não é lá exato. Principalmente para inglês. Mas ajuda um pouco. Não, mas aí para as línguas que são mais comuns, né, inglês, espanhol, francês, acaba que a gente sempre tem alguém que fale. E aí não precisa fazer uso do recurso. Mas eu digo, se você precisar falar com alguém que fale mandarim.
Pronto. Se Vou acionar precisar, você me- agora. me Aí, chama. tá vendo Pode aí? me Vou chamar. anotar aqui na lista. Pronto, aí já conseguiu. Porque assim, a gente não teria um beneficiário que passou pelo projeto que falasse. Então, se eu precisasse de alguém que falasse, a gente ia usar esse recurso. Agora eu vou usar você. Pode entrar em contato. É porque assim, como a gente fala, né, Júlia? A gente de comunicação, o jornalista, ele tem uma obrigação, ele tem que ter no mínimo inglês. Porque a gente vai estar todo o tempo, eu mesmo tenho a intenção de trabalhar em televisão, com reportagens de rua. Aí vai que tá acontecendo alguma coisa no exterior, eu não vou pelo simples fato de eu não ter o inglês fluente. É como Entendeu? o nome já diz, comunicação. Comunicação. Você tem que comunicar as pessoas de alguma forma. Principal língua, a língua mais falada no mundo. Então a gente tem que meio uma obrigação de falar um outro idioma. E a questão de imigração, tudo, você tem que achar um meio de comunicar em uma língua onde todos possam entender. Exatamente. Então, assim, muitos países que são falantes de árabe, por exemplo, eles têm uma educação bilíngue, né? Então, é muito comum você encontrar pessoas da Síria que falam árabe, mas que também falam inglês. Pessoas do Afeganistão que falam árabe, mas que também falam inglês. Então, você consegue garantir algum fluxo de comunicação no inglês. Mas existem outros idiomas que, às vezes, eu já tive aqui de atender pessoas que falavam crioulo, né? Crioulo é oriundo de onde? Então, tem no Haiti, tem em alguns outros países, mas no Haiti fala francês, mas tem alguns que só falam crioulo. E aí a gente precisava dessa intervenção de alguém que conseguisse falar as duas coisas, né? E onde você busca essas pessoas? Com Meu essas filho, linguagens bem específicas, assim. Se quem tem boca vai a Roma. Deve ser complicado. De um modo geral, assim, a gente tenta acionar dentro das pessoas que a gente conhece. Então, por aqui, eu tava falando mandarim, não tenho ninguém. Ela disse, eu falo, eu pronto. falo. Aí ela acabou de entrar aqui na minha caixinha da rede, Já ajuda. né, de composição de rede. Então, assim, quando eu não conheço ninguém, eu tento acionar nos grupos, né, nas redes que eu faço parte. Então, redes que são redes locais, de pessoas que eu conheço aqui em Salvador, de pessoas que já estiveram no projeto, foram beneficiários. Se nessa rede não dá certo, aí eu vou ampliando, né? Vou ampliando e vou tentando para pessoas em outros estados que possam apoiar, que estejam. Então, a gente vai tentando encontrar alguém em algum lugar que fale para poder ajudar, seja num intermédio que seja Sim. online. Hoje a tecnologia ajuda bastante, né? Assim, Uma coisa importante que é, claro, né, as pessoas sabem que ninguém foge do seu país. Eu quero fugir daqui e pronto. Não, a gente sabe que é por conta de A guerra. pessoa já por conta de foge fome. porque não tem escolha. Muita guerra, disputa de território que acaba... Hoje o que é que está acontecendo aí com Israel e o Hamas? Rússia, Ucrânia, teve a questão também da Crimeia há algum tempo. Então, uma pergunta que é bem específica, que a gente estava conversando, eu e Júlia antes, qual é a diferença de um migrante para imigrante? E onde A diferença de um refugiado para um imigrante. E a segunda pergunta é, onde a senhora enxerga que, de fato, aonde a senhora considera um problema essa grande migração em massa? Porque a gente sabe, é necessário ter uma política de acolhimento, mas também a gente vê ali Roraima que faz divisa com a Venezuela. E eu vi o governante falando que o sistema de saúde lá já estava entrando em colapso pelo grande número de pessoas que estavam vindo da Venezuela. Então a pergunta é interessante e deve ter mesmo, porque se a gente se colocar no lugar de uma pessoa dessa, de fato eu gostaria que tenha um acolhimento em outro país, não concorda, Júlia? Sim. Mas também a gente tem que entender que, de fato, em que ponto isso se torna um problema, assim, de superlotação e etc. Vamos lá. São várias perguntas em uma só, né? Primeiro eu vou te dizer, eu estive em Pacaraima, né? Eu trabalhei durante 1 ano na fronteira do Brasil com a Venezuela. Estava em Roraima trabalhando na gestão de um abrigo para refugiados indígenas na fronteira do Brasil com a Venezuela, em Pacaraima. Fazia a coordenação lá desse abrigo. E a realidade de Roraima ela é uma realidade muito particular. Né? Foram organizadas, depois de um tempo passou a ser organizada, a primeira missão humanitária que o Brasil faz em solo brasileiro. Né? O Brasil tinha experiência com os capacetes azuis liderando no Haiti depois do terremoto, participou de algumas outras missões na África, mas é a primeira missão humanitária que o Brasil faz dentro do país. E
você tem uma infraestrutura organizada, muito apoio das organizações internacionais, mas questões de gestão ali também que tem as suas dificuldades, né? Que estão postas, porque Roraima não é apenas um problema, não é apenas uma questão de imigração, mas Roraima é um estado isolado logisticamente do Brasil, né, que ficava ali esquecido, a ausência de, não é nem necessariamente, mas você tem basicamente uma única via, que é a Transamazônica, que conecta, né, e você fica dependente das coisas chegarem no Amazonas, que a gente já sabe que logisticamente tem uma dificuldade de integração, então em Roraima piora. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente teve há pouco tempo aquele apagão que apagou o Brasil inteiro. Ali foi... Roraima ficou aceso. Por quê? Porque até a rede elétrica de Roraima não é conectada com a rede elétrica do restante do Brasil. Disso aí eu não sabia, não. É uma fonte de energia que vem da Venezuela, inclusive. Uma conta de luz que o Brasil não paga. Então, são muito mais nuances que tem as questões ali de Roraima. Falando sobre as diferenças de conceitos, né, a gente tem, de um modo geral, né, imigrantes ou emigrantes, que estão ali na categoria migrantes, que podem ser imigrantes ou emigrantes. Migrantes são pessoas que migram, imigrantes é a ideia de que quando eu falo, né, um imigrante americano, cubano, é uma pessoa que saiu do seu país e chegou aqui, para o Brasil. Então, essa pessoa é um imigrante para a gente, né? E emigrante, o oposto disso, né? Esse brasileiro que sai, né? Só que, a depender da visão de onde essa pessoa se encontra, por exemplo, eu posso ser imigrante para você, mas para mim eu sou um emigrante. Né? Eu sou um imigrante para você que está aqui no Brasil, mas para mim eu sou um emigrante, eu sou uma pessoa que saí do meu país e estou num país estranho. Então a gente, quando pensou, por exemplo, na nomenclatura do projeto, ficou Centro de Serviços ao Migrante e não ao imigrante, que é essa pessoa que vem para o Brasil, é porque eu entendo que no meu olhar você é um imigrante. Mas eu preciso respeitar você no seu lugar de fala, nas suas condições. E nas suas condições você não é um imigrante, você é um emigrante. Você é uma pessoa que deixou o seu lugar de segurança, né? O seu lugar onde você tem as suas raízes, a sua base, a sua rede de apoio. E agora você está nessa nova condição. Então, entendendo que esse indivíduo tem nuances diferentes dele, pelo fato dele estar aqui ou ser de lá, a gente tomou por decisão tratar como migrante, né? E respeitar esses dois lugares, tanto o meu lugar como pessoa que acolhe, como o seu lugar de pessoa que deixou as raízes e agora está aqui. Refugiados são as pessoas que a gente entende que, por fundado temor de perseguição ou violação grave dos direitos humanos, foi obrigado a fugir do seu país e não pode retornar. Show. Né, por questões de segurança. Costumo dizer o seguinte, ninguém é refugiado porque quer, né? Ninguém é refugiado porque quer. Você se lança numa trajetória porque você está trocando a certeza da morte por uma possibilidade de vida. Se eu continuar nesse lugar, eu vou morrer pela guerra, eu vou morrer de fome, eu vou morrer com a bomba caindo. Sim. Que todo refugiado é migrante, mas nem todo migrante é um refugiado. Perfeito. Todo refugiado é um migrante, mas nem todo migrante é um refugiado. Você vai ter migrantes econômicos, você vai ter migrantes que vão para questões de intercâmbio, de estudantes, eles são migrantes também. Turista, ele é uma pessoa que está migrando, né? Uma migração móvel, ele vai lá e volta, mas não deixa de ser uma migração. E a gente passa a entender também, na categoria geral, você vai ter deslocados forçados. Até porque você entende que para se tornar um imigrante internacional não é o primeiro passo, né? Vamos pensar, aconteceu uma guerra no Brasil, aí você vai sair primeiro de Salvador, você vai tentar ir para São Paulo ou para o Amazonas. Então, primeiro a gente tem deslocados internos, né? Pessoas que se deslocam internamente até que elas vão se lançar para uma fronteira internacional. É muito difícil, assim, não é impossível, mas é muito difícil uma pessoa sair daqui hoje e já se lançar para uma fronteira internacional. A gente, sim.
que aí vem a Não, outra, pode finalizar. né, vem a outra parte da sua pergunta, que é sobre a questão dos acolhimentos. Sim. Né? Hoje eu acho que assim, a gente, se você não quer que as pessoas fujam dos seus países, a primeira coisa que você precisa é parar de bombardear esses países. Né? Porque as pessoas estão saindo. Você vai ter a Síria, né, sendo bombardeada pelos Estados Unidos, você tem os refugiados da Ucrânia que está sendo atacada pela Rússia, você tem Palestina, Israel, os refugiados palestinos que estão sendo atacados por Israel, que é financiado pelos Estados Unidos. Então, toda ação tem uma reação. Né? E a reação dessas pessoas é, de fato, de fugir desses espaços. Então, ela vai ficar lá para receber a bomba. Então, primeira coisa, a gente... Né? E eu acho que no mundo hoje o problema os países eles têm dito muito, não tem recursos para fazer o acolhimento porque as questões migratórias entendidas como um problema. Eu não acho que é um problema, eu acho que sobra dinheiro para fazer políticas não humanitárias e falta dinheiro para fazer políticas humanitárias. Né? Então, o que falta, na verdade, é o interesse. Porque se você for pensar hoje no orçamento bélico dos Estados Unidos, ele é maior do que o somatório dos outros 5 países que estão na lista dos países que mais investem. Então, o orçamento militar dos Estados Unidos é maior do que o somatório dos outros 4 do Conselho de Segurança. China, Estados Unidos, China, Rússia, o Reino Unido. Os países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Exato. Então, assim, sobra dinheiro para fazer políticas não humanitárias e falta dinheiro para fazer políticas humanitárias. Então, é uma decisão política de investir no novo míssil, né? Ou investir em algo que vai ser ou desenvolvimento econômico ou acolhimento para essas pessoas. E aí a preferência do bélico ao humanitário, né? Sim. Então, Júlia, fala algumas perguntas. Teve uma notícia aí que eu vi onde o Brasil registra 194 novos migrantes em 2024. Que esses dados já estão registrados lá no Banco de Imigrantes, né? Que destaca a proteção dos refugiados e o crescimento de comunidades brasileiras no exterior, que já somos 5 milhões de cidadãos, gente. 5 milhões. Tem noção do que são 5 milhões? Exatamente, né? E aí eu até falo, o Brasil não acolhe 5 milhões de pessoas, mas o Brasil tem 5 milhões de pessoas lá fora. Então, no dia que você não quiser mais acolher, você tem que estar preparado também para devolver o seu povo. É isso, o crescimento de comunidades brasileiras no exterior, que nós somos 5 milhões. Tem mais alguma notícia? Quando eu trabalhei na fronteira logo depois da Segunda Guerra. Eu trabalhei na fronteira, né? Fui para Pacaraima logo depois do Covid. Né, logo quando acabou a pandemia do Covid, 2022, eu fui para a fronteira. E quando a gente estava lá, na fronteira do Brasil com a Venezuela, a gente recebia mais ou menos assim, entre 300 a 500 pessoas por dia. Caramba. Na fronteira. Entre 500 pessoas por dia. E a Venezuela é um dos países que mais imigra para o Brasil até hoje. Hoje, quem mais acolhe na América Latina é a Colômbia. Né? A Colômbia foi o país da América Latina que mais recebeu venezuelanos. E o Brasil, 1 milhão e um pouco, a Colômbia, 3 milhões e muito. A Colômbia é o país da América Latina que mais acolheu migrantes venezuelanos. Agora, vocês ajudam o pessoal que são atendidos pelo projeto a tirar documentos pessoais? Sim, aqui tem algum, assim, não vou dizer uma parceria, mas algum contato com os órgãos públicos para realizar esses serviços? Principalmente que a realização parte do governo do estado, né? E existe, pelo menos existe esse contato com alguém, existe essa tentativa. Vamos lá, existe. E como é que funciona essa integração essas pessoas que são atendidas pelo projeto? Perfeito. De um modo geral, hoje a gente está assim, com o poder público, está anos-luz do cenário perfeito que a gente gostaria de que o poder público, tanto municipal quanto estadual, estivessem atuando. Hoje você tem um pouco mais de avanço no governo estadual,
por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que é com quem a gente tem interlocução para ir formando o comitê, a necessidade de capacitações, de formação para os servidores. Então, a gente faz muita parceria tanto com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, quanto com a Secretaria de Segurança Pública, por meio da Superintendência de Prevenção à Violência. Então, a gente já fez algumas formações para as Forças de Segurança Pública do Estado da Bahia, fez uma cartilha junto com eles também para indicar, né, o comportamento, como é que funciona, documentos e tal. E faz algumas parcerias também com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para promover esse processo. Em Salvador, não tem. Em Salvador, a gente não consegue esse diálogo com o poder público. Então, a gente vai tentando ali se comunicar, muitas vezes, com um servidor que tem essa disponibilidade, essa vontade. Mas, por meio da prefeitura, a gente não consegue Nenhuma uma interlocução. secretaria? Nenhuma secretaria. Nossa. Nenhuma interlocução com nenhuma secretaria. Você percebe assim, que há um fechamento para isso ou Salvador não discute isso. Não é uma Não- pauta. não é uma política deles. Não é uma Tá. pauta. Ele gosta do turista, que vem para o carnaval, anuncia quantos turistas internacionais vieram. Mas quando você vai falar de migração em situação de vulnerabilidades, você não tem um retorno da cidade de Salvador. isso O negócio tá sabendo, complicado. e sabendo que tem a Terrível. Secretaria de Promoção Social no município? Sim. Então, assim, não se consegue interlocução, eles não participam das discussões que outras prefeituras participam. Por exemplo, a Prefeitura de Lauro de Freitas participa dessas discussões, a Prefeitura de Salvador não participa. Tá? Então, tem essas dificuldades. A gente tem uma interlocução fantástica, assim, eu sou muito grata todos os dias por conseguir esse fluxo dessas relações, porque a gente tem uma comunicação muito boa com a Polícia Federal, com a Delegacia de Imigrações. Sempre, desde que eu comecei o trabalho, assim, eles sempre muito acolhedores, muito abertos, tanto para ensinar para a gente algumas coisas, como para receber. Os nossos alunos acompanham os migrantes quando eles vão fazer a documentação. Então, um fluxo que sempre foi muito tranquilo com a Delegacia de Imigrações e relações que a gente foi construindo, né? Quando eu comecei a trabalhar com migrações aqui, não tinha ninguém. Eu comecei a trabalhar e fui construindo muitos desses caminhos. E eu sou muito grata e muito feliz pela trajetória que a gente conseguiu construir, porque a gente conseguiu fazer essas pontes acontecerem, né? Então, muitas vezes acaba que somos nós do Centro de Serviço ao Migrante que dizemos para o poder público que isso é um direito, que isso precisa acontecer. Então, você vai ter documentação migratória, Polícia Federal, né, que faz. Depois você vai para o CPF, que é Receita Federal. Então, tem que ir presencialmente na Receita Federal. E aí, depois você vai para os outros sistemas, né, para o SUS, para CAD Único, Carteira de Trabalho. Carteira de trabalho hoje faz digital, CAD único, prefeitura, bairro. Aí, às vezes, a gente precisa intervir, porque lá, aquele funcionário da ponta, como ele responde ao município, e o município não tem essa interlocução, a gente precisa intervir, porque, às vezes, é negado esse atendimento. Sim. Então, em alguns momentos, essas coisinhas acontecem, mas, felizmente, a gente tem conseguido construir um caminho. Assim, Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre deportação também e falar um pouco sobre outras coisas relacionadas a esses atendimentos. Mas Julia tem algumas também tem mais uma notícia que eu vi, né, que o Brasil vai reforçar o compromisso humanitário e acolherá 500 afegãos refugiados em 2025. Não sei se isso vai acontecer mesmo. Tomara, né? Que aí eu também gostaria de aproveitar para perguntar, né? Que, tipo, se existe alguma mudança na perspectiva, no perfil dos imigrantes e refugiados nesses últimos anos, se você percebeu alguma coisa. A migração, ela vai acontecendo muitas vezes em fluxos, né? Quando você tem uma grande crise que acontece, você vem fluxos distintos. Então, quando a gente para pensar na migração venezuelana, quando a crise começou, então, normalmente, quem migra primeiro são as pessoas mais abastadas, né? Quem tem dinheiro para fazer isso, que consegue fazer isso muito mais rápido. Sim. Né? Já tem o dinheiro, já tem o passaporte, às vezes consegue se organizar. Então, você tem esse fluxo que eu vou dizer, né, desse pessoal que tem recursos financeiros e que muitas vezes já tem uma formação, um trabalho, consegue migrar até mesmo dentro das condições de trabalho.
Depois você passa a ter um outro fluxo de pessoas letradas que fazem o fluxo de migração. São pessoas que eram classe média, né, normalmente, mas que têm uma formação e aí que eram advogados, professores, contadores, arquitetos, engenheiros. Pessoas de melhores condições. Exato, que eu vou dizer assim, uma classe média, né, que eram funcionários de alguém que tenha alguma coisa ali, mas que tem esse nível de escolaridade, então você vai ter esse segundo fluxo de migração. Especialmente quando a gente está falando de períodos mais alargados. E depois a gente vem para uma terceira fase da migração, que aí são as pessoas que já estão, que continuaram ali, achando que ia passar e não tinham grandes condições também para fazer esse fluxo, e que agora estão dentro daquele dilema da certeza da morte e possibilidade de vida. Então acaba migrando. Essas pessoas... Fale de novo isso aí, por favor. É a certeza da morte ou a possibilidade de vida. Olha que interessante essa fase. É interessante, ao mesmo interessante para a gente pensar a respeito e preocupante, porque de fato isso existe muito. E se a gente para analisar essa frase, certeza de morte e possibilidade de vida, aí você pensa o que é que está acontecendo na vida dessa pessoa. Uma pessoa que busca um alimento e não tem certeza se encontra, mas tem mais probabilidade de um tiro ou uma bomba que vai cair próximo dela e ir a óbito. Você pense hoje, né? Teve recentemente o caso dos barcos no Mediterrâneo. Hoje o Mediterrâneo ele é o maior cemitério de imigrantes que a gente tem no mundo, né? Hoje você tem o maior número de mortes por dia de refugiados no Mediterrâneo. Então, e teve recente o caso dos meninos que se amarraram em garrafas PET para tentar atravessar o Mediterrâneo. Nossa. Aí as pessoas falaram, ai, que absurdo, eles não sabiam nadar. O que faz, imagine qual é o nível de desespero de uma pessoa que não sabe nadar, se amarrar em garrafas PET para tentar atravessar do norte da África para o sul da Europa. Eu acredito que isso tenha acontecido bastante durante as guerras mundiais que aconteceram. Também, mas eu digo isso agora, é um dado contemporâneo, é o dado dos conflitos recentes, de 2017, 2018, a gente está falando de mais de 100 mortes dia no Mediterrâneo. Mas para falar isso, a pessoa visivelmente está muito longe dessa realidade, né? E aí, nós todos no Brasil estamos, porque a gente não lida com isso diariamente. Sim. Então, quando essa pessoa decidiu se agarrar numa garrafa PET para atravessar o Mediterrâneo sem saber nadar, ela não fez isso, não havia ali esse componente racional de dizer, eu não sei nadar porque eu vou tentar atravessar o mar. É a certeza da morte e a possibilidade de vida. Então, assim, eu estou aqui dentro desse lugar onde eu tenho certeza que eu vou morrer. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Né? Não é se eu vou morrer, é quando eu vou morrer. E eu preciso de uma alternativa. E qual foi a alternativa que eu encontrei? Foi essa, né? Foi o que fez aquelas imagens que foram chocantes, né? Que com a saída do exército norte-americano do Afeganistão, que as pessoas segurando o trem de pouso do avião. Algumas imagens que nem parecem recentes. Exato, e nem parecem que parece que saiu de algum filme. Exato, e as pessoas presas se amarrando do lado de fora do avião. A gente está falando, nem sei qual é a velocidade de um avião, se é 1.000 km por hora, que seja. É impossível você contemplar que uma pessoa conseguiria ficar segurando na asa do avião. Você vê o nível E em seguida todo mundo sabia o que todo mundo previu que ia acontecer, aconteceu, que foi o Talibã retomar o poder. Exatamente. Então, assim, essas pessoas, aí você vai dizer, qual é o componente? O componente é esse, o cálculo, ele é simples. Você pegar uma pessoa num bote salva-vidas e ter 300 pessoas num pequeno bote, vai afundar no Mediterrâneo, às vezes não aguenta. Você tem um incentivo, e aí o papel dos países, né? A União Europeia, ela financia na costa norte, né, no norte da África, ela financia o exército desses países para que eles possam não permitir a saída dessas pessoas. Então, e eles também fazem políticas de fiscalização das fronteiras, especialmente do Mar Mediterrâneo, para que navios carregando, né, navios clandestinos não atravessem para o Mediterrâneo, para evitar que essas pessoas cheguem à costa da Europa, para que elas não possam pedir o refúgio lá, porque o refugiado tem
protocolos internacionais que protegem essa condição, então eles acabam tendo a necessidade de acolher. Né? Tá. Então, na sua visão, você acha que o Brasil está preparado para integrar essas pessoas que vêm em busca de acolhimento de uma forma digna e sustentável? vamos lá, né? Acho que sim e não. Eu acho que a gente tem visto hoje no Brasil um movimento muito mais intenso do terceiro setor, das igrejas, das ONGs, né, da parte mais social, fazendo esse trabalho que deveria ser um trabalho do governo. Mas a gente tem uma lei avançada, né, a gente tem avanços assim, na perspectiva do direito. Hoje o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que uma pessoa consegue entrar como um refugiado e tirar uma carteira de trabalho e acessar o mercado de trabalho formalmente. Né, que para você ter um visto de trabalho em outros países, isso demora séculos, muitas vezes. E só que o Brasil, ele é aquela coisa assim, seja bem-vindo, se sinta em casa, aqui tá a lâmpada, ali tá o copo, se vira, né? E quando você tem essa barreira do idioma, a barreira da cultura, quando você precisa de outras coisas, né? Não é simplesmente aqui é a luz, aqui é a água, aqui é a geladeira, que vai garantir esse nível de acolhimento. Então, acaba que o terceiro setor tem feito muito isso, né? As ONGs, as igrejas, trabalhado muito, as universidades, trabalhado para garantir um pouco desse processo. Mas um ponto que é importante a gente ter em mente é que a migração, ela pode acontecer no mundo, os fluxos são internacionais, de pessoas do mundo inteiro que se deslocam, mas ela se realiza no lugar, ela se realiza localmente. Então, ela se realiza nas cidades. Você pode migrar para o Brasil, mas para o Brasil aonde? Né? Eu vou para o Brasil, mas eu vou para o Brasil para São Paulo? Pronto. O município de São Paulo tem políticas públicas que facilitam em algumas questões. Eu vou para onde? Eu vou para Salvador? O município de Salvador não tem políticas de acolhimento para fazer esse processo. Aproveitando que você fala de políticas públicas e tal, tipo, essas políticas públicas de desenvolvimento regional podem ou devem ser pensadas para incluir a população migrante? Claro, devem. Primeiro, a gente tem que partir do pressuposto que migrar é um direito. Né? Você tem, um dos direitos que estão preservados é o seu direito de ir e vir. Então, sim, migrar é um direito. A gente, inclusive, fala, porque às vezes a pessoa não está com documento. Então, é uma pessoa não documentada, ela não é uma pessoa ilegal, porque você não pode ser ilegal por existir no mundo. Você existir em algum lugar do mundo, você não pode ser ilegal por isso, você não pode ser irregular, você pode cometer um ato de ilegalidade. E isso todos nós estamos sujeitos. Então, a pessoa que está sem documento, ela não é ilegal, ela está sem documentos. Então, é só uma questão de você documentá-la. Nesse sentido, se ela está aqui, ela precisa ser acolhida pelas políticas públicas deste lugar. Então, ela precisa ser incorporada, precisa pensar em como é que vai fazer isso. Porque senão você passa também a ter outros problemas sociais vinculados a essas dinâmicas, né? A populações que não têm nenhum tipo de acolhimento, que é um dos problemas que o Brasil vai enfrentar por conta das grandes desigualdades econômicas e a ausência de políticas públicas que garantam eficiência nesse processo. Então, a gente tem um problema no Brasil de emprego. Não é uma relação direta entre a falta de emprego e migrantes que estão no Brasil. Sim. Porque tem pessoas que associam isso. Exato. Entendeu? E aí é muito fácil você pegar o bode expiatório, sim, né? E o poder público, ele, inclusive, para ele é maravilhoso. É muito melhor que você culpe o migrante que está aqui, do que ele mesmo, o governo, né? Exato. Vocês falaram da questão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos veio para uma crise de emprego muito grande nos últimos tempos. Ele vem para um aumento dos índices de desemprego. Então, é muito mais fácil dentro dos Estados Unidos eu dizer que a culpa é dos imigrantes, enfiar eles num avião e deportar. Como está acontecendo nos Estados Unidos. Exato. Só que isso resolveu o problema do desemprego nos Estados Unidos de forma generalizada? Não necessariamente. Não há uma relação direta, imediata, né? É óbvio, tem uma vaga de emprego, um de nós vai ocupar. Mas quando a gente para pensar isso, você tem imigrantes que vêm em situação de vulnerabilidade, que vão trabalhar, mas do outro lado disso,
você tem imigrantes com um grande poder econômico ou que constroem isso também. Tem pessoas refugiadas que eu atendi no meu projeto que chegaram aqui sem nada e que hoje tem um restaurante, hoje tem empregam brasileiros lá. Uma né? pauta de reportagem aí, Júlia. Exato. Outros montaram lojas de roupa e tem funcionários lá. Alguns estão trabalhando para alguém e outros criaram seus próprios negócios. E tem, inclusive, brasileiros trabalhando para eles. E nesse seu projeto de intenção aí, o que mais pesa na história das pessoas que vão até o seu projeto assim? Eu acho que basicamente o projeto, eu gosto de entender ele dentro desse lugar, porque a pessoa que faz um deslocamento forçado, ela perde primeiramente a base de apoio dela, né? Então, assim, se você tem um filho, você não tem mais com quem deixar seu filho para você poder ir trabalhar. Então, eu gosto de entender o projeto como um lugar seguro, um lugar de confiança, onde essas pessoas podem começar a restabelecer algum tipo de laço de rede de apoio, de pessoas que vão te dar informações seguras, gratuitas, não vão tentar, né, lhe extorquir. E vão também poder dar essa base de apoio. Só para vocês entenderem como a gente realiza isso na prática. Quando eu comecei as aulas de português aqui na faculdade, quando a gente começou a dar as aulas de português, a gente fazia aulas voltadas para adultos pensando nesse perfil. E aí veio um casal que eles vinham com um filho e eles ficavam alternando em estar na sala de aula porque o filho ficava muito desconfortável nesse ambiente que era um ambiente com adultos. Sim. Falei, poxa, a sensibilidade para olhar isso e perceber que isso está acontecendo, eu falei, não, a gente precisa ter uma turma infantil. A gente precisa ter um espaço para que as crianças elas aprendem o português muito mais rápido. Elas entram na escola e elas aprendem muito rápido. Então, a gente precisa ter um espaço para as crianças, porque a gente pode ser que tenham pais e mães, famílias monoparentais que têm filhos e que não têm a rede de apoio. Então, desde então, toda vez que a gente oferece uma ação aqui dentro da universidade ou até fora da universidade, a gente se preocupa em ter um espaço também para as crianças. Então, as aulas de português, a gente tem aula de português para os adultos, mas a gente diz, se você quiser trazer seu filho, pode trazer, que a gente vai estar tendo uma atividade aqui dentro da universidade, onde essas crianças vão poder estar participando, porque aí você pode se concentrar na aula de português, ou nessa formação profissionalizante, ou nesse curso, enquanto você tem a tranquilidade de que seu filho está aqui, está perto de você, mas que ele está sendo cuidado, que está tendo ali uma atenção também para ele. Então, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que eu quero entender. Digamos, o refugiado, chega um refugiado essa semana em Salvador. Aí, como vocês chegam até ele? Vocês têm um grupo específico assim de alunos que ficam captando? Tem algum canal que ele possa... Claro, ele está chegando, não sei como vai funcionar isso. Mas como é que vocês se conectam, vocês identificam, vocês chegam até essa pessoa? A gente tem o Instagram, sim, né? @Centro de Serviço ao Migrante, que é onde você tem esse canal. E o que eu falei pra vocês, quando eu comecei aqui, quando eu morava naquele lugar, aqui só tinha mato. Então, é bem isso. E boa parte hoje dos órgãos públicos tem conhecimento do nosso trabalho, especialmente no que tange o governo do estado, né? E a interlocução que a gente tem com o poder público. Então, muitas vezes o próprio poder público já indica para que ele venha aqui, porque aqui tem esse serviço, ou já faz uma comunicação direta comigo para que a gente possa acolher. A Polícia Federal também conhece nosso trabalho, então, quando a pessoa indica ter a necessidade, né, a gente vai ali se comunicando e atende toda vez. E eu vou dizer agora a coisa mais inusitada, né? Porque assim, as pessoas, elas normalmente procuram no Google, vão tentar ali, ou vão caminhando. A gente não faz nenhum tipo de captação, de ficar lá no aeroporto esperando a pessoa. A gente divulga nosso trabalho, a gente faz isso. E recentemente, né, a gente estava com um caso aqui atendendo de um senhor colombiano e ele tem usado muito o ChatGPT para fazer tradução para ele. E aí ele foi perguntando para o ChatGPT questões relacionadas aos direitos dele, ao que ele precisa, como é que ele deveria fazer para se regularizar. Ele foi perguntando ao ChatGPT, ele mostra para a gente a conversa. E nessa conversa ele diz
Ele pergunta se existe alguma instituição aqui em Salvador que faz, que ele poderia procurar para ter ajuda. Sim. E aí o ChatGPT responde para ele o Centro de Atendimento ao Migrante. Aí ele pegou esse nome, jogou no Google e o Google apareceu o Centro de Serviço ao Migrante. Muito bom. Sim. E pô, foi muito louco, assim, eu não esperava que pudesse, né? E aí, de um modo geral, a gente vai assim, né? A gente se comunica e tal, a gente está sempre à disposição, o telefone que fica registrado, a gente tem aquela paginazinha do Google, então para quem Qual é o Instagram pesquisa, que você falou? É @Centro de Serviço ao Migrante. Isso aí. Pessoal, Centro de Serviço ao Migrante. Sigam @de serviço. Mas também sigam a Vera. Isso, perfeito. A gente Se tiver qualquer pessoa aí nessa situação que vocês conhecerem e quiser esse amparo, essa ajuda, já tem aí quem indicar, quem seguir. Já tem esse contato aí. Perfeito. Eu agora gostaria que a gente falou dos Estados Unidos, citamos aqui essas questões. Eu queria que você avaliasse, a gente já sabia, né? Já era uma promessa de campanha, já teve isso no primeiro governo Trump, e ele voltou à Casa Branca e manteve a promessa de deportação em massa, que é uma coisa que muitos defendiam e apoiam ele nessa questão, muitos repudiam. Eu queria que você comentasse a respeito dessas ações, que ele ontem estava com o presidente de El Salvador e ele falou que incentivou o presidente de El Salvador a construir mais prisões, para justamente com essa intenção de se deportar essas pessoas, algumas irem para essas prisões. Gostaria que você comentasse assim a respeito dessa política de deportação em massa de Donald Trump. Vamos lá. Os Estados Unidos, ele sempre teve uma política de imigração bastante complexa, né? Os Estados Unidos, ele, apesar dele ser sustentado num visto de imigração, né? No sentido do visto B, o visto para intelectuais, visto de trabalho, então, que é um visto para migrantes que vão para lá trabalhar como capital intelectual, né? Professores, tecnologia, Vale do Silício, então toda essa composição, existe ali esse imigrante mais vulnerável que se encontra nos Estados Unidos e que muitas vezes não está dentro ainda do sistema de trabalho ou que ele não entende como um imigrante de valor para os Estados Unidos. Não é uma exclusividade do governo Trump, Sim. Isso é importante a gente deixar claro também, porque essa é uma política que já foi adotada. As formas como o Trump faz e o escândalo que ele faz, né, porque ele é uma figura muito caricata, ele tem o jeito mais explosivo, né, uma coisa mais showman, que faz com que se dê mais visibilidade para isso. Mas as políticas de deportação, né, já são práticas dos Estados Unidos há muito tempo. Nos Estados Unidos, você tem políticas de contenção de imigrantes, especialmente de refugiados, que são muito complexas e durante muito tempo a gente discute, como, por exemplo, refugiados que chegam na fronteira dos Estados Unidos, pais, mães, homens, mulheres, eles são separados em abrigos, né, campos para refugiados, abrigos separados, então muitas vezes famílias são separadas. E não tem tem pouco tempo que a gente viu de ser discutido a separação, inclusive, da família e das crianças, né? Dos abrigos para adultos e abrigos para crianças. E, inclusive, famílias que eram separadas em estados dentro dos Estados Unidos. Né? Famílias estavam com a mãe num canto dos Estados Unidos, o pai no outro, a criança, ninguém sabe. Inclusive, pessoas que se perdiam ali dentro desse sistema até que seja avaliado a sua condição de refugiado ou não. Então, políticas desumanas nesse sentido dos Estados Unidos, elas não são uma novidade. E o Trump, ele é um cara escandaloso que encontrou um bode expiatório que dialoga com o público norte-americano, que uma parcela significativa é ignorante das questões do restante do mundo. Né? Um país que entende por direito que só precisa estudar sobre ele mesmo. Então, é ignorante no sentido do restante do mundo, da realidade do resto do mundo, e comprou a ideia de que o problema é o imigrante. Tem um filme muito legal que é O Dia Sem Mexicanos, não sei se vocês já assistiram, bota aí na lista, que ele é o dia que os Estados Unidos parou. Aquela música de Raul Seixas, O Dia que a Terra Parou, Sim. É isso aí, o filme é Um Dia Sem Mexicanos,
E aí as pessoas nos Estados Unidos começam a acordar e não vai dar tem spoiler, táxi. que a gente assiste. Não, esse é só o iniciozinho, né? Aí tipo, não tem o táxi, aí a faxineira não foi, aí não tem a pessoa na escola, não tem o porteiro. E aí você começa a ter todo o caos estabelecido porque é um dia sem mexicanos. Em junho tem o dia do refugiado, que dia 19 a 25 tem o dia do migrante, dia do imigrante e dia do refugiado. Que é interessante, assim, um dia pra ver o que é tudo. É o dia pra gente... eu falo, né, porque às vezes a gente diz assim, é o dia para celebrar, né? Ele, nesse caso específico, não é o dia para celebrar, mas é o dia... Assim, todos os dias devem ser esses dias, mas é o dia de parar um pouquinho para refletir essa condição que está muito longe da gente, de um modo geral, mas que do outro lado também está muito perto da gente, né? A mídia, ela tem um papel muito importante na comunicação, na divulgação, nas questões diversas que estão associadas ao refúgio. E o que a gente acaba tendo, né? A construção de um imagético do refugiado, que são aquelas hordas de pessoas na fronteira, pessoas em condição de extrema vulnerabilidade, né? Muita gente, a pessoa suja ali da bomba e tal. E sim, isso é uma realidade desse refugiado, que muitas vezes essas pessoas passam, mas a gente esquece que as pessoas são pessoas para além dessa condição, né? Desse status. Então, quando eu construo um imagético desse sobre a pessoa refugiada, em situação de refúgio, eu causo um impacto também em como o mundo vê essa pessoa. Existe ali uma condição de vulnerabilidade, sim, existe, mas é como se a gente entendesse que esse indivíduo, ele se encontra nessa condição para sempre, né? Toda vez que eu olhar e vou dizer, você é refugiado, pronto, esse imagético, ele vai imediatamente para você. Mas o que a gente também precisa pensar e aí o Dia do Refugiado, ele pode ser essa oportunidade, não para a gente discutir as guerras globais, mas para a gente discutir os grandes cases de sucesso, de pessoas que precisaram se reinventar e que elas não têm mais essa cara do dia depois da bomba, ela tem a cara do dia depois da bomba. Né? Sim, Enquanto você fala. A Vera tem uma matéria que foi publicada sobre o dia do imigrante. Não foi o dia do refugiado, mas foi o dia do imigrante, né? Que fala o que é ser imigrante, fala a diferença de imigrante e refugiado, se não me engano. E tem uma entrevista que foi feita, uma entrevista com um imigrante chinês, né? Eu falo isso porque a matéria foi minha, né? Que uma sugestão nada tendenciosa, né? Eu falo isso que foi a matéria minha. Mas não nem por ser minha, mas porque é importante, né? Claro. Que aí esse entrevistado, que é um conhecido da minha avó, né? Que ele falou por que ele veio pra cá, da experiência dele como imigrante e tudo. Que tipo, não tem tanto impacto como seria a diferença entre falar com um imigrante, falar com um refugiado, mas pelo menos as pessoas já vão ter uma base do que é ser um imigrante, assim. Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, hoje, se a gente for... Você quer abrir mão desse, né? Você não quer fecha o Brasil, bota o imigrante para fora, tá roubando o meu emprego, tudo bem, você quer esse discurso, né? Mas aí você tem que considerar que isso vai ser transbordado para outras camadas também. Então, se você não quer o imigrante aqui, aí você tem que estar preparado para abrir mão de praticamente quase todo o sistema de saúde privado do Brasil. Os 2 maiores hospitais do Brasil, sírio-libanês, que chama assim porque ele é sírio, da Síria, e libanês do Líbano, né? Então, a gente está falando de capital internacional. Nossa, cara, Albert Einstein, capital internacional. Os melhores hospitais do Brasil hoje são de capital internacional. Né? Aí você quer vir... Aí fala assim, o Brasil é muito, vamos para Salvador, vamos para Bahia? Vamos para Bahia. Então você tira aqui Hospital Espanhol, Hospital Português, São Rafael, que é Monte Tabor, tira Santa Isabel, que também é capital internacional, tira Aliança. Ficou excelentes hospitais para você. HGE, Hospital de Subúrbio, só ficou hospital público praticamente. Porque você não tem capital nacional
praticamente você não tem capital nacional investido na área de saúde. Então, aqui durante muito tempo a gente foi Laureate. Laureate era uma rede internacional. Então, você tinha as redes internacionais, e aí você ainda tem outros espaços, DeVry, Whitney, outros grupos que são grupos de capital internacional que controlam a educação superior no Brasil. E por aí a gente pode seguir indo. Então, quando a gente pensa, né, sobre o imigrante, a gente não pode só pensar nesse refugiado do imagético coletivo que o Google te dá. Né? Que passa ali na televisão uma coisa meio escandalosa de pessoas amontoadas, desesperadas. Sim, a gente tem esse cenário, ele é um cenário emergencial, mas além de tudo, aquelas pessoas são pessoas que têm uma trajetória, que têm uma vida, que precisaram abandonar tudo, que não fizeram isso porque elas escolheram, elas precisaram fazer. Então, se a gente fosse pensar, hoje no mundo, a cada 67 pessoas, uma é obrigada a se deslocar. Uma é uma deslocada forçada. Cada 67 pessoas no mundo, uma é uma deslocada forçada. Relativamente alto, né? Se você Sim, se pensar no tamanho no mundo, qual a população de 8 total do bilhões mundo. de pessoas, aí você tira 1 para 67, é justamente o que a gente está estudando agora, né? Que é a análise de dados. Então, quando esse é um dado do Acnu, aproveitando. Né? Análise de dados, esse é um dado do relatório Global Trends do Acnu. Aí, quando você estava falando a fala anterior, eu estava pensando, Júlia, isso dá um case de matéria, porque assim, a gente pegaria, entenderia esse projeto e faria o quê? Conversava com uma dessas pessoas que chegaram aqui sem nada e hoje tem um restaurante. Ou seja, a gente contaria a história de vida dessa pessoa. Sim. E a gente trazer isso para um Reels ou para uma reportagem modelo TV, para o nosso Instagram. Que a ideia esse semestre que a gente faça grande reportagem nesse sentido. Que no Avera tem uma história que se chama diversidade, tem cultura também, que aí a gente pode fazer uma parceria de diversidade com cultura, falando da cultura do país e porque a pessoa veio. Com certeza. Principalmente que esse projeto acontece aqui na universidade e poderia ser uma matéria grandiosa, tanto para o portal de notícias na internet, quanto para o Instagram. A gente fez aqui há um tempo atrás uma reportagem, um rapaz ele estava concorrendo naquele prêmio de jornalismo, de jornalistas que estão começando, né, fazendo reportagens e tal. Tem um prêmio de jornalismo que ele estava fazendo a reportagem dele para se inscrever nesse prêmio. Hoje ele está na Globo, hoje Marcos ele está na Globo News, trabalha, né, Será que não foi essa competição, não? Não, acho que não é Não, isso, faz não, alguns anos. Eu acho que vocês não estavam aqui ainda na É. faculdade. Foi antes da pandemia, 2018, 2019. E ele ganhou esse prêmio. Hoje ele está trabalhando já na Globo News, tá como repórter. Nossa. Então, assim, eu acho que tem muito para ser trabalhado. A gente tem um projeto esse semestre, que é o Centro de Serviços ao Migrante, ele funciona com vários núcleos de trabalho. E uma das coisas que estão sendo pensadas é fazer esse diálogo com empreendedores para que a gente possa, inclusive, divulgar. A gente tem uma ação que chama Vivências Internacionais, que é a possibilidade de você ter uma vivência internacional, seja num restaurante, seja numa loja, numa moda, seja numa livraria, num museu, que tenham esse diálogo com esse internacional e que você possa fazer essa vivência internacional sem necessariamente sair daqui. Então, a ideia dessa ação é mapear empreendimentos de pessoas imigrantes que estão aqui dentro do Brasil e poder, né, que estão dentro de Salvador, da Bahia, e poder fazer isso, ou seja, para fazer uma vivência, para conhecer a história, a trajetória. E aí eu acho que a gente tem um grande espaço para fazer uma colaboração mesmo entre o Centro de Serviços ao Migrante e vocês que têm essa expertise do jornalismo. Acho que eu acredito que Kátia ia adorar uma pauta dessa. Sim, ela tá pressionando para ter. E assim, você falou em termos de deslocamento, já teve alguma questão assim de você, com algum aluno, sair daqui para ir para outro estado ou algo do tipo? Ou até fora do país? Alguma coisa assim? Para levar um refugiado? Não, para trabalhar essa questão em algum sentido. Eu já fui apresentar o projeto na Colômbia. Sim. O que a gente faz aqui, né, do Centro de Serviço ao Migrante, da nossa composição de rede, de apoio, de articulação. Já fui para Colômbia, já fui para Espanha, já fui para Portugal para apresentar os avanços aqui.
E a Termos de Brasil, a gente participou da conferência da Comigrar, né? Eu fui eleita delegada da Conferência para Migração, Refúgio e Apatridia. Onde foi isso? Em Brasília, no ano passado, a gente para começar a discutir as questões de políticas públicas para acolhimento migratório. Fui com alguns alunos, inclusive, que foram comigo, né? Que estão comigo no projeto. Foi Artem, Maria Luísa, Lavínia, foram alunos do Centro de Serviços ao Migrante. Eles são internacionalistas também? São internacionalistas. Já fui para Roraima para trabalhar, né? Pacaraima, Brasília com alguma frequência, São Paulo. Quando eu estava começando o trabalho com refugiados, não sabia muito bem para onde ia, o que fazia, eu conheci uma pessoa que é o Paulo Illes, é uma referência na temática de imigração no Brasil, especialmente no que tange as políticas públicas. E ele, em São Paulo, ele coordena o CEDIC, que é o Centro de Direitos Humanos, Migração e Cidadania, assim. E aí eu perguntei para ele se eu poderia ir para São Paulo conhecer um pouco o que era o trabalho do CEDIC, para inteirar mesmo como é que faz. É óbvio que o fluxo migratório em São Paulo é infinitamente maior do que o nosso aqui. Mas eu queria entender um pouco mais, então eu fui para São Paulo na época também para conhecer o trabalho do Paulo e conhecer o trabalho que era assim, que vinha sendo desenvolvido lá, para também trazer um pouco dessa experiência para cá. Então já fui assim para alguns lugares, algumas vezes eu vou muito com alunos, outras vezes eu vou sem os alunos. E a gente precisa trabalhar com essas pautas, Júlia. Imagine aí. Ela tava pensando, ó, a mente do jornalista, né? Ou seja, ela tá falando isso aí pra Colômbia, ou seja, professora da Unifax, não, a gente podia até reformular esse título. Gestora de projeto de imigração, realiza conferência na Colômbia. A gente trazer uma reportagem de texto, isso grandioso. Pô, a gente vai agora, essa é a visão que a gente tem que ter dentro do projeto também. Em junho, a gente vai ficar na Espanha e Portugal. Os alunos estão indo comigo, eu estou indo para compor uma mesa para discutir trocas de experiências, trocas de experiências nessa área. E vamos, né? Os alunos estão indo também. E os alunos, os alunos do Centro de Serviços ao Migrante estão indo para apresentar trabalhos, apresentar artigos que eles escreveram, tanto na Espanha quanto em Portugal, para apresentar artigos que eles desenvolveram a partir do trabalho que eles fazem no Centro de Serviços ao Migrante. Nossa, aí tem que ter uma visibilidade para isso, poxa. Tem que trazer uma pauta para isso, alguém tem que noticiar essas coisas, entendeu? Já que está sendo da Unifax, eu me sinto assim na obrigação, dentro do projeto, todo o núcleo de comunicação, de mídia, do nosso portal, de fazer essas pautas, entendeu? Aí é interessante, já fica até uma sugestão, quando tiver essas pautas assim, manda pra gente, manda pra Kátia, pra gente discutir. Pra mim. Aí mesmo, ela vai ser quando isso? Você falou? Em junho? A gente vai em junho. Aí, ó, a gente poderia noticiar isso, entendeu? Vai um grupo grande até daqui, vai alguns professores do mestrado e do doutorado em desenvolvimento regional e urbano, do mestrado de Direito, Governança e Políticas Públicas. Onde mesmo, na Espanha? Na Espanha, na Universidade de Salamanca, e em Portugal, com a Universidade Portucalense. Nossa, que show de bola. Aí também, eu já ia perguntar, aí já foi até, ela respondeu uma pergunta que eu nem fiz ainda. Eu ia perguntar quais seriam as novidades do projeto esse semestre, nesses próximos meses. Já teve essa resposta aí. É uma resposta maravilhosa, né, Júlia? Temos a Vivências Internacionais, que faz esse processo. A gente está organizando uma visita para o Museu Aleixo, né, para o Museu Náutico, que Aleixo é ucraniano, é radicado no Brasil, vive em Salvador, então a gente está organizando esse movimento. A gente faz uma outra parceria, e eu achei engraçado vocês falarem das parcerias, porque a gente já fez muitas parcerias com a Vera e com a Noir na época também. Noir, ok. A Noir era a agência, a Vera era a agência de notícias e a Noir fazia de jornalismo, eram separados os projetos, né? Não cheguei a conhecer nada no meu tempo, não. E Noir era parte de mídia de televisão, de filmagem, né? A Noir, e a Vera era agência de notícias, eram mais artigos escritos e tudo mais, produções nesse sentido. Acho que o movimento tá meio que unido. Eu acredito que as duas coisas estejam juntas agora. Mas a gente fez muitas parcerias e eu faço muitas parcerias com muitos projetos aqui da instituição. Tá? Eu acho que dos projetos de extensão que a gente tem aqui na universidade, o meu tem um nível de interlocução com os outros projetos. Os professores falam que eu sou pedinte, né? Que eu ando nos corredores daqui pedindo.
Porque, assim, a gente teve uma interlocução agora, a gente teve uma ação para uma oficina de chocolate junto com a AIEX, que é a Agência de Internacionalização e Exportação, coordenada pelo professor Henrique, e ele trabalha com agricultura familiar e cooperativa do sul da Bahia na produção de cacau, né, de cacau e de chocolate nobre. Então, eles fizeram uma parceria com a gente e puderam ir para... A gente foi para a comunidade, para Areia Branca, para poder fazer uma oficina de chocolate para as pessoas que estavam lá. A gente tem que trabalhar De ovos de Páscoa. Né? Aí a gente faz uma parceria também, e aí já fica para vocês anotarem, com o curso de gastronomia, com o projeto de professora Adriana Kelly, que chama Confeitando o Futuro. E ela tem outro projeto também que chama Nada se Cria, Nada se, sei lá, tudo se cozinha. Negócio desse. Eu vou falar alguma coisa assim. Não nada sei se cria, tudo se cozinha. Um negócio desse assim, o nome. Né, mas ela é uma parceira super tradicional nossa, e a gente vai fazer uma ação agora com mães e filhos para o Dia das Mães. Né? Então, é uma ação na cozinha de gastronomia, onde ela ensina a cozinhar alguma coisa. Né? A gente trabalha ali com a pauta para um fortalecimento dos laços familiares a partir da cozinha, para esse caso. A gente fez ano passado o mini confeiteiro no Dia das Crianças, enchemos a cozinha de gastronomia de crianças. Então, a gente faz muita parceria, faz parceria com o curso de medicina também, professor Marcos, ele super parceiro, quando a gente precisa fazer uma ação de campo, leva os alunos de medicina para fazer ferir pressão, fazer encaminhamento e tal. A gente está com a parceria com com os cursos de tecnologia, né, com o professor Wellington, na parte de TI, para desenvolver um aplicativo, esse segredo, só vocês que sabem, para desenvolver um aplicativo para o projeto. E o cinema que a gente vai fazer, a gente tem o Cine CSM, e para essa edição agora do documentário que ganhou o Oscar, como ele não está ainda super disponível no stream, ele é um filme que conta a história da Palestina, né? Ele passa um documentário sobre a Palestina, e a gente tem uma parceria, a gente fez uma parceria com o projeto de professora Juliana Guanais, que é Unique Lê, Unique Sente, Universidade que Lê, Universidade que Sente, e ela tem uma parceria com a sala de arte do cinema do Shopping Passeio, né? E aí a gente conseguiu fazer uma sessão desse filme do Cine CSM lá no shopping, no sala de arte do Shopping Passeio. Vai passar especificamente pra gente amanhã, quarta-feira. Muito bom. Acho que é a primeira vez que alguém fala em cinema dessa faculdade que não cita o nome de Amanda, né? O nome de Amanda, porque a Amanda é tão referência no sentido de professora Amanda, porque quando alguém fala em cinema que não cita a Amanda, é uma novidade aqui. A professora Juliana Guanais, ela tem um projeto na área do direito, né? Um projeto da área do direito que trabalha com filmografia, né? Faz essas ações. E aí, no meu caso, eu também, né? Eu já tinha participado como convidada do projeto dela, e agora estou indo como já uma parte, já junto com ela ali no planejamento. Então, assim, a gente faz 1 bilhão de parcerias, e eu acho que essa é uma delas que é fantástica. Só pra gente finalizar, é interessante que nós tenhamos essa conexão para que a gente... Aí, ó, você falou ao quanto de coisa boa que a gente pode pegar e trabalhar as notícias com essas temáticas, tanto essa questão da tecnologia, ela falou do aplicativo, ela falou da questão de medicina, então tem tudo isso aí. É importante que os professores também conheçam e saibam do Avera, desse outro projeto de extensão, para a gente poder divulgar esses projetos, fazer reportagens, entendeu? Dar visibilidade a uma coisa e também potencializa o nosso aprendizado para a nossa profissão, e entendendo também de outras profissões com esses colegas. Verdade. É isso aí? Então, acho que parte da universidade é entender também o papel social que ela tem, né? Assim, é a forma que a gente tem de devolver um pouco para a sociedade. Então, você vai ter aqui milhares de projetos fantásticos. A Vera, eu sou super fã dele também. Eu acho que é o lugar onde os alunos podem experimentar o mundo de criança. Assim, tudo que vocês pensarem, vocês podem experimentar. Não estudar só o nosso curso, mas estudar o nosso curso com o mundo. Exato, porque é isso. Você não faz jornalismo, você não escreve a reportagem sobre a reportagem. Você escreve a reportagem sobre algo, né? Então, ter a interlocução com migração, ter interlocução com a formação profissionalizante, como isso tem, né, comunicação com engenharia, tecnologia, veterinária.
Então, todas essas nuances, eu acho que isso é parte do papel social da universidade, de também devolver, né, na responsabilidade social corporativa e de transformar os alunos. Eu acho que o aluno que ele é tocado por uma pauta social, ele sofre uma transformação radical, assim. E eu sou muito feliz de ter tido a possibilidade de ver isso acontecer algumas vezes no transcurso. Eu me transformei, eu tinha outra pauta, mudei tudo, mudei minha tese de doutorado. Depois de 2 anos de doutorado, troquei o tema, joguei o outro fora, comecei do zero, me transformei no sentido de tema de trabalho, de área de trabalho, de propósito de vida. E pude ser presenteada ao ver um conjunto de alunos também se transformando com... Né? E aí eu digo muito, eu não estou muito preocupada em formar os melhores teóricos, mas eu estou preocupada em formar as melhores pessoas. Porque o mundo tem muitos teóricos, mas tem poucas pessoas, né? Então, eu estou mais preocupada com que tipo de pessoa eu estou formando para o mundo. E quem dera ter essa oportunidade de viajar assim para apresentar sobre o meu trabalho dentro da universidade, né? Como nós já viajamos, né, Júlia? Mas nós fomos quase fora da Bahia, né? A gente viajou dentro da Bahia, viajar para fora do Brasil. Não, se Feira de Santana e Lauro de Freitas contar como viagem, eu já levei muitos alunos. A gente foi para Luiz Eduardo Magalhães, foi, Júlia? A gente tava no Tocantins, velho. Quase no Tocantins a gente estava. E fomos em busca de um prêmio de jornalismo. Eu venci em primeiro lugar. Algodão. E ela ganhou em uma reportagem de vídeo. Eu quero meu algodão. A única da Unifax que fez matéria de texto. Escrita. Muito e ganhou bom. Missão Honrosa. Opa, parabéns. Estou aqui diante de celebridade. Então, a gente tem só a agradecer. Foi um bate-papo muito promissor. Agregou demais. E propiciou pra gente também a oportunidade de trabalho, né? Com pautas aí muito A gente já fez algumas formações com a Acnur aqui para jornalismo humanitário, né? Na parte de comunicação voltada para isso. Vou conversar com eles, ver se a gente consegue trazer de novo o curso aí, agora que vocês estão empolgados na pauta. Trazer o curso aí para vocês de jornalismo humanitário. Patrocina aí essas viagens aí que a gente vai. Às vezes ele vem. A gente não consegue levar todo mundo, né? A gente consegue trazer. Aí nesse eu peço para aqui não vir. Chama o pessoal da Vera aí que a gente vai. Vamos que vamos. Então é para agradecer. O pessoal aí acompanha a gente. Obrigado, Júlia, por mais um encontro. Se ligue no novo episódio. Nos próximos episódios teremos mais convidados para tratar de diversos temas aí que tiveram grande impacto no cenário da notícia, na mídia, na nossa Bahia, nosso Brasil. E é isso aí, muito obrigado pela audiência de todos. Se ligue, até a próxima. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Tchau, tchau.